Houve um dia em que eu fui pregar numa congregação e eu fui aflito, angustiado para lá, porque eu não tinha palavra para pregar. E aí deu a hora de ir, eu sempre ia meia hora antes, e eu cheguei naquele lugar com o coração apertado, porque eu não tinha mensagem para pregar. Eu passei o dia todo puxando na minha cabeça textos, passagens, palavras que eu tinha ouvido em congressos, em fitas cassetes daquela época, e não via nada, gente. E aí eu cheguei lá rapidinho, eu me ajoelhei, e eu orei e não veio palavra. E aí eu me levantei da oração e o culto se iniciou com o meu coração muito apertado, muito angustiado, porque eu estava assim numa encruzilhada, eu não sabia o que eu fazia. Né? Se eu era sincero e honesto com aquele povo e dissesse, olha, vamos fazer qualquer coisa, menos ouvir a palavra de Deus, porque não vai ter palavra de Deus hoje, porque eu não tenho palavra de Deus para dizer para vocês, porque o que eu disser vai ser de mim mesmo, ou se eu me tornasse um daqueles aos quais eu sempre lutei contra, né? Aqueles hipócritas, e me levantasse e lesse qualquer coisa e pregasse qualquer coisa, e aquilo estava afligindo o meu coração. Graças a Deus, durante o louvor, um versículo veio à minha mente e a palavra fluiu. Graças a Deus. Gente, hoje eu estou vivendo de forma antagônica esse mesmo tipo de angústia. A angústia é a mesma, só que por uma razão diferente. Não é que hoje eu não tenho palavra para pregar. Hoje eu tenho muita coisa para falar e pouco tempo para passar para vocês. De maneira que eu vou pedir para você assim ficar atento ao que eu vou dizer, ao que vai ser projetado ali para você ir acompanhando, porque eu vou tentar ser rapidinho. Eu vou falar apenas uma parte de uma mensagem que tem 3 partes, que daria um seminário de tão profundo que é. E eu vou tentar ser claro para você. Então, já que nós estamos nesse desespero, você pegue a sua Bíblia, abra ela no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 6, no versículo de número 33. Todo mundo conhece de cor esse versículo. Cadê a Brenda? Eu estou tão com pressa que eu não vou nem fazer a foto da capa hoje. Gente, quem já achou Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento, 6,33. Não, eu não vou fazer a foto da capa hoje, eu estou com pressa. 6,33. Espera aí, então, já que vai fazer. A gente tem que fazer careta quando ora. Gente, diz assim: busquem, pois, em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e todas estas coisas lhe serão acrescentadas. Amém? Feche os seus olhinhos. Senhor, nós queremos ouvir a Tua palavra, Senhor. Queremos ouvir a Sua palavra ungida pelo Teu Espírito Santo, poderosa e viva nas nossas vidas. Pedimos que ela seja assim, transformadora, confrontadora, confortadora, consoladora, encorajadora e também, Senhor, que ela possa ser correção para as nossas vidas, que ela possa também ser exortadora, se for o caso. De qualquer forma, nós pedimos que ela venha de Ti, que ela fale conosco. Em nome de Jesus, amém. Gente, olha só. Esse capítulo, esse versículo que nós lemos, nós temos 3 elementos claríssimos e distintos que são citados por Jesus aqui. O primeiro deles é o reino de Deus. O segundo deles é a justiça de Deus. E o terceiro elemento aqui são aquelas coisas, as demais coisas, as outras coisas, conforme está aí na sua tradução. Porque, olha, uma coisa é o reino de Deus. Outra coisa bem diferente do reino de Deus é a justiça do reino de Deus. Não são a mesma coisa. E outra coisa ainda mais diferente do reino de Deus e da justiça do reino de Deus são essas demais coisas que Jesus
cita anteriormente ao versículo que nós lemos. E Jesus, ele põe aqui esses 3 elementos numa escala de prioridade muito bem definida. Não foi definida por mim, não foi definida pela igreja, não foi definida pelos papas da igreja. Ela foi definida pelo próprio Jesus Cristo, Filho de Deus. E ele define assim: em primeiro lugar, acima de tudo e de todas as coisas, vocês busquem o reino de Deus. Aí vem a pergunta assim: mas dá para buscar o reino de Deus sem buscar a justiça de Deus? Dá. Espera aí, mas como é que eu vou buscar a justiça de Deus se eu não estou buscando o reino de Deus? Dá para ser assim? Dá. Mas dá também para buscar o reino de Deus sem buscar a justiça de Deus e ainda buscando as outras coisas, sem que se busque ou a um ou a outro? Irmãos, dá também. Dá para buscar as demais coisas sem que se busque o reino de Deus e nem a justiça de Deus. Aliás, isso é o que nós mais fazemos hoje em dia. Mas aí assim, mas como que se busca o reino sem se envolver com a justiça? Ou ainda, como é que você consegue buscar a justiça do reino de Deus sem propriamente buscar o reino de Deus? Isso é uma visão que nos esclarece o Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículos 35 ao 40. Quando Jesus ele é confrontado por um grupo de pessoas que dizem assim para ele: Senhor, em teu nome nós profetizamos, em teu nome nós curamos enfermos, em teu nome nós expulsamos demônios, em teu nome nós realizamos sinais, prodígios, milagres, maravilhas. Como assim nós não vamos entrar no céu? E Jesus vai dizer para ele assim: olha, apartai-vos de mim, vocês que eu não conheço, porque vocês praticaram o que era mal. Ou seja, olha só, Jesus, ele diz que as leis, que o primeiro mandamento, o maior mandamento, era para amar a Deus acima de todas as coisas. O segundo maior mandamento, semelhante ao primeiro mandamento, era para amar o próximo a si mesmo. Correto? E aí, ele diz que do amor a Deus e ao próximo, estão embutidos neles todas as leis e o profeta. Gente, o que Jesus Cristo está dizendo? Que debaixo de amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, está todo o código religioso judeu. Está todos os valores da nação de Israel. Agora, veja bem. Se você não consegue obedecer à lei, como é que você vai conseguir obedecer à lei sem fazer a vontade de Deus nosso Pai, que é amar o próximo? Dá. Como que dá? Do jeito que eu acabei de dizer para vocês. Do jeito que eu acabei de dizer para vocês. As pessoas conseguem desenvolver a justiça do reino de Deus, os dons que pertencem à justiça do reino de Deus, sem amar a Deus, sem amar ao próximo. De maneira que, apesar de realizar nessa terra a justiça do reino, eles não vão herdar o reino, porque eles buscaram a justiça, desenvolveram a justiça, mas nunca se apropriaram do reino. Aí você pergunta assim: mas não devia dar para ser assim, não deveria ser assim. Como é que o cara consegue operar sinais em nome de Deus, se realmente Deus não faz parte da vida dele, se ele não faz parte do reino de Deus? Isso não pode ser assim. Tem certeza que dá para ser assim? Irmãos, certeza absoluta. E esse texto que eu citei, quando Jesus diz que é para aqueles que realizaram os sinais se apartar deles, nos mostra que dá para ser. Dá para se buscar a justiça sem antes ter o reino. Aí, você pega e pergunta assim: você está confundindo minha cabeça aqui. Porque, veja só, profetizar, expulsar demônios,
libertar pessoas, realizar milagres, curar enfermos, em nome de Deus, inclusive. Isso não é fazer a vontade de Deus? É. Isso não é realizar a obra de Deus? É. Isso não é cumprir a lei de Deus? É. Não foi isso que ensinaram a lei e o profeta? Foi. Só que estes camaradas fizeram tudo isso e na hora de receber a sua recompensa, ao invés de herdar o reino de Deus, foram jogados no lago de fogo e enxofre. Ou seja, parece uma ambiguidade. É quase que um princípio, uma coisa assim antagônica de se entender. E por que eu estou dizendo isso? Para você entender que o reino de Deus e a justiça de Deus são duas coisas diferenciadas. Às vezes nós estamos buscando realizar, fazer, viver a justiça de Deus e não o reino de Deus. E Jesus disse o seguinte: em primeiro lugar, buscai o reino de Deus. Chegaram os discípulos: Senhor, Senhor, nós fomos para aquela missão que o Senhor nos mandou. Foi show, foi 10, foi demais. Poder vazando da gente, demônios se submetendo ao nome do Senhor, pessoas sendo curadas, grandes coisas acontecendo. Jesus disse assim: realmente vazou poder tamanho que eu vi Satanás caindo do céu como um raio. Mas antes, não se alegrem porque vocês realizaram essas coisas. Ou seja, experimentaram, viveram a justiça de Deus. Se alegrem porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Ou seja, porque vocês pertencem ao reino de Deus. E é isso que Jesus está dizendo, gente. Que todas estas coisas maravilhosas, como a profecia, a cura divina, a libertação de pessoas possessas de demônio, que nós queremos experimentar, que nós queremos ver, que nós estamos sentindo falta nos nossos dias de ter, que toda essa dinâmica pertencem à justiça e não ao reino. Ou seja, estes a quem Jesus se referiu em Mateus, falando a respeito de que era para se afastar dele, porque ele não os conhecia, buscaram a justiça sem propriamente buscar o reino de Deus. Ou seja, vivenciaram a justiça sem pertencer ao reino de Deus. E agora que eu introduzi isso para você entender que há essa diferença, nós vamos deixar a justiça de lado e nós vamos falar a respeito do reino de Deus, porque é a respeito do reino de Deus que nós viemos falar hoje. Jesus, enquanto aqui na terra, gente, ele falou muito a respeito do reino de Deus. E na maioria das vezes ele falou em formas de parábolas. Então, há muitas parábolas nos evangelhos dizendo assim: e o reino de Deus é semelhante a uma hortaliça, e o reino de Deus é semelhante a um pescador que jogou a rede. Quando Jesus está falando isso, ele diz que é semelhante. Semelhante não é igual, semelhante é parecido. Para a gente entender a dinâmica do reino de Deus, Jesus usava situações as quais nós vivíamos, o ser humano, para poder entender mais ou menos o funcionamento e os princípios. Então vejam só, nessas parábolas, Jesus está explicitando a dinâmica, o funcionamento de como funciona o reino de Deus. Mas ele não define aí o reino de Deus propriamente dito. Porque essas analogias que Jesus faz nas suas parábolas são definições, não é, que esclarecem o que é a dinâmica do reino, e ali está misturada também a da justiça. Porque, gente, olha só, embora nós, seres humanos, mesmo nós que somos igreja de Deus, de Cristo Jesus, podemos viver que é o reino, em detrimento do outro, que é a justiça de Deus, ou vice-versa. Podemos buscar a justiça de Deus sem antes buscar o reino de Deus. Porque, apesar de nós fazermos isso,
na criação original, o pensamento original do Senhor, é que estas coisas, elas tinham que andar absolutamente juntas uma das outras. Que a vontade de Deus é que nós busquemos e vivamos ambos, tanto o reino de Deus quanto a justiça de Deus, simultaneamente, como se reino e justiça fossem gêmeos siameses, porque deviam ser grudados, né? Deviam ser únicos e não separados, interligados. Então, essa união, né, de uma experiência única entre reino e justiça de Deus é a vontade de Deus para a sua igreja. Já buscar o reino e deixar a justiça de Deus de lado, ou buscar a justiça e deixar o reino de Deus de lado, isso não tem muito a ver com Deus, tem mais a ver com a consequência da queda humana e de todas essas gambiarras, essas adaptações que nós fazemos na tentativa de servir a Deus segundo a sua vontade. Bom, mas afinal, o que é esse reino que Jesus priorizou como alvo número 1 do cristão? E agora, gente, nós vamos entrar no que é o reino de Deus. Primeiro lugar, o reino de Deus é arrependimento. Gente, ninguém alcança o reino de Deus sem se arrepender da sua vida anterior à descoberta desse reino. A chave para entrar no reino de Deus chama-se arrependimento. Olha João Batista, Mateus capítulo 3, diz assim, que a mensagem que ele pregava é: arrependam-se, pois o reino de Deus está próximo. Em Marcos 1,4, ele dizia assim, pregava um batismo de arrependimento para perdão dos pecados. A mensagem de João Batista era essa: vocês se arrependam porque o reino está próximo. E Marcos diz que ele pregava uma mensagem de arrependimento para perdão dos pecados. Aí veio Jesus, Marcos registra Jesus, e ele diz assim, olha, depois que João foi preso, Jesus passou a pregar dizendo o seguinte: o reino é chegado, o reino de Deus está próximo. E aí ele diz, arrependam-se e creiam nas boas novas. Pedro, naquele discurso fantástico, depois de ser cheio do Espírito Santo e falar a homens de 19 nações reunidas, ali em Jerusalém, de línguas estrangeiras diferenciadas, ele diz assim, cada um de vocês sejam batizados em nome do Senhor Jesus Cristo para perdão dos seus pecados. Cada um de vocês se arrependam e sejam batizados para que sejam perdoados. Lucas ainda registra o seguinte, que Jesus diz que em seu nome seria pregado o arrependimento de pecado, para o perdão dos pecados a todas as nações. O reino de Deus é arrependimento. Quem busca o reino de Deus tem que se arrepender dos seus pecados, das suas mazelas, das suas misérias, dos seus erros, das suas maldades, porque sem se arrepender não se alcança o reino de Deus. E Jesus disse, em primeiro lugar na sua vida, busque o reino de Deus. O que ele estava dizendo é, em primeiro lugar, você se arrependa do que você é, do que você faz, do que você pensa, do que você fala, porque só arrependido você vai poder chegar a encontrar o reino dos céus. Por que tem que ser assim, gente? Isaías, capítulo 59, diz o seguinte, que o que faz separação entre o homem e Deus é o pecado do ser humano. Deus não abandonou o ser humano porque Ele não ama o ser humano. Deus não está distante do ser humano porque o ser humano, porque ele está fazendo birra. O ser humano não faz como eu quero, eu vou abandonar. Não, é o nosso pecado que faz separação entre nós e a Deus. Paulo, na sua epístola aos Romanos, diz o seguinte, que todos pecamos
e por isso nós fomos separados de Deus. Então, se é o pecado que nos separa de Deus, do nosso rei, qual é o caminho para que a gente seja repatriado nesse reino que Jesus priorizou para a vida do cristão? Arrependimento. João, capítulo 14, Jesus diz para Filipe assim: Filipe, ninguém vai ao Pai se não for por mim. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Se alguém quiser chegar ao Pai, se alguém quiser obter o reino, se alguém quiser pertencer ao reino, tem que passar por mim, para que possa chegar ao Pai. Ou seja, ninguém chega a Jesus sem se arrepender dos seus pecados. Alguns até tentaram, gente, mas não tiveram sucesso. Chegou um jovem rico lá, disse: bom mestre, o que eu faço para ganhar a vida eterna? Eu cumpro todos os mandamentos, eu vou nos cultos, eu cumpro a minha escala de trabalho na igreja, eu dizimo, eu oferto, eu faço as coisas. E Jesus olhou para ele e falou assim: por que você está me chamando bom? Bom só tem um, que é Deus. Aí teve um fariseu que convidou Jesus para ir na casa dele jantar. Aí entrou uma prostituta, começou a chorar nos pés de Jesus. Ele olhou e falou assim: ixi, perdi meu tempo. Se esse cara fosse profeta, ele sabia que essa mulher era prostituta. Aí Jesus conta uma história para ele e diz assim: Simão, quem que você acha que perdoa mais? Quem deve mais ou quem deve menos? Ele fala: não, vai amar mais a quem mais foi perdoado. E ele toma uma invertida de Jesus. Então não se chega a Jesus se não for através do arrependimento dos seus pecados. Contigo, andando junto ao arrependimento, conforme nós já vimos nos versículos de João Batista, de Jesus e de Pedro, o arrependimento de pecado deve ser sucedido pelo batismo nas águas, porque no ato do batismo nós morremos para o mundo e ressurgimos vivos como novas criaturas para pertencer ao reino do nosso Senhor Jesus Cristo. João capítulo 3, versículos 3 e 5, João fala isso para Nicodemos. Jesus fala isso para Nicodemos, ele disse assim: Nicodemos, tem que nascer de novo. Quem entrar no reino tem que nascer de novo. E quem não nascer da água, que é palavra e é batismo, e do Espírito, não entra no reino dos céus. Primeira definição de reino dos céus é arrependimento. Segundo, batismo com o Espírito Santo. Primeira coisa que todo crente deve buscar com todas as suas forças é a sua salvação. Todo ser humano, primeira coisa, prioridade de vida, é se arrepender dos seus pecados, entregar a sua vida a Jesus que pagou o preço deles, ter o seu nome escrito no livro da vida e ser salvo para o céu e para a eternidade. Porque da sua salvação depende toda a sua eternidade, ou em glória com Cristo, ou em tormento sem fim. Depois de alcançado pelas boas novas do Evangelho, de se arrepender, de se batizar, o que o crente deveria mais buscar com mais afinco, como meta principal de vida, não descansar jamais até obter, desejar desesperadamente, como se sua vida dependesse disso, porque ela depende, e ter necessidade dele, como temos do ar para respirar, é de ser batizado pelo Espírito Santo. Gente, é um crime que hoje o Espírito Santo seja muito citado e pouco ensinado. É um crime a importância que os crentes dão hoje ao Espírito Santo. É um crime o pouco tempo que hoje nós dedicamos a buscar o Espírito Santo. Isso é um crime inafiançável. Gente, é incrível como um crente, um cristão, um filho de Deus que se entende como convertido a Jesus e ao Evangelho, não sinta o desejo e a necessidade angustiosa, verdadeira e real, aflitiva de ser batizado pelo Espírito Santo. Na verdade, é incompreensível a igreja entenda que pode viver sem o Espírito Santo. É incompreensível, irmãos, que nós como crentes acreditemos que nós possamos viver com a vida cristã sem sermos batizados pelo Espírito Santo.
Isso não pode, isso não existe. A Bíblia, ela abomina essa definição. Gente, é terrível que se veja pessoas, irmãos, em funções estratégicas dentro da igreja do Senhor, ocupando elas sem ser um irmão batizado pelo Espírito Santo. É terrível que se veja alguém desenvolvendo um trabalho no reino de Deus sem antes ter sido revestido pelo poder do Espírito Santo. Eu não me lembro se o regimento, a declaração de fé ou o estatuto da Igreja do Evangelho Quadrangular, mas eu sei que um desses três reza o seguinte: se não for batizado com o Espírito Santo, não pode ocupar cargo estratégico na igreja, porque ser revestido pelo poder do Espírito Santo é uma ordem do próprio Senhor Jesus Cristo. Todo crente, depois de salvo, tem que fixar como meta de vida ser batizado pelo Espírito Santo. Porque ser cheio do Espírito Santo faz parte de ser cheio do reino do céu. Olha o que João diz no Evangelho, capítulo 16, versículo 8, ele diz assim: olha, é o Espírito Santo que convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Como é que nós vamos pregar o Evangelho de Deus, se é o Espírito Santo que convence o pecador do seu pecado? Nós precisamos do Espírito Santo. Capítulo 16, versículo 13, João diz assim: porque a Ele, ao Espírito Santo, foi determinado nos guiar a toda a verdade. E capítulo 14, João diz assim: porque é o Espírito Santo que nos ensina a respeito das coisas de Deus e do reino de Deus. E depois, no capítulo 14, verso 16, ele diz assim: porque Ele é o conselheiro que o Pai designou conosco para sempre. Gente, não dá para viver uma vida cristã sem ser cheio do Espírito Santo. Não dá para buscar o reino de Deus se não for o Espírito Santo, porque para o reino de Deus ser vivo em nós, nós necessitamos de ser cheios e revestidos do Espírito Santo. E mais, o próprio Senhor Jesus deu ordens expressas aos seus discípulos no livro de Atos para que eles não saíssem de Jerusalém, eles não fizessem nada, eles não tentassem nada, eles não planejassem nada, eles não elaborassem nada, sem que antes eles fossem revestidos pelo poder do Espírito Santo. Jesus disse: vocês fiquem aí até que do alto se cumpra a promessa do meu Pai na vida de vocês, aí depois vocês vão. Mas por que quem busca o reino, que quer viver o reino, depende de ser cheio do Espírito Santo? Atos 1:8 nos diz isso, gente, que é o Espírito que nos dá poder. A Bíblia diz assim: receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E só então vocês serão as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como na Judéia, Samaria e até os confins da terra. João capítulo 15, Jesus disse o seguinte: que ele era a videira e nós éramos os ramos. E ele faz a analogia, ele leva o pensamento à frente e ele diz assim: sem mim nada vocês podem fazer. Gente, sem o Espírito Santo não dá para encontrar o reino de Deus, porque é o Espírito Santo que nos convence do pecado que nós pecamos. É o Espírito Santo que nos convence da justiça de Deus. E é o Espírito Santo que nos convence de que nós precisamos do mundo. E se nós queremos buscar e viver o reino, nós precisamos do Espírito Santo, porque Ele é a força capacitora que Deus deu à sua igreja para vencer a si mesma, para vencer a carne, para vencer ao mundo e para vencer ao diabo. Então, buscar o reino de Deus é buscar desesperadamente o Espírito Santo. Olha o que Paulo escreve na sua epístola aos Romanos, capítulo 8. Porque sem o Espírito Santo, nós não sabemos nem como orar. Como é que você vai se pôr diante de Deus para pedir a Deus para orar o Pai Nosso e pedir a Deus que venha até nós o reino de Deus sem o Espírito Santo? Porque sem o Espírito Santo, nós não sabemos
nem como orar. É Ele quem nos ensina, é Ele quem intercede por nós, é Ele quem diz assim: Deus, o que o Gui está dizendo não tem nada a ver. Se for responder o que ele está falando, vai mandar um raio queimar ele. Mas o que ele está querendo dizer é isso aqui, é isso aqui, é isso aqui. E é por isso que às vezes você ora esquisito e Deus abençoa a sua vida. Por causa do Espírito Santo. Terceiro lugar, buscar o reino de Deus significa testemunharmos de Jesus. E isso não é a justiça de Deus. Gente, Marcos capítulo 16, versículo 15, registra aquele célebre versículo, né? Ide por todo mundo, pregai o evangelho a todas as criaturas. E aí você pensa assim: olha, eu não tenho condição nenhuma de atender a esse chamado de Jesus, porque eu não tenho vocação, eu não tenho capacidade, eu não tenho conhecimento suficiente, eu não tenho esse chamado, eu não tenho esse talento, eu não tenho esse dom, eu não tenho ministério para ir, para atender o ID, não tenho. E muito provavelmente nós não temos mesmo, a maioria de nós não tem. Não tem. Nem todos nós temos chamados, nem todos nós fomos escolhidos, nem todos nós fomos separados, dotados ou capacitados para sairmos por aí pelo mundo pregando o evangelho. Isso aqui parece muito mais uma função específica de gente que Deus separa justamente para isso, como foi Paulo. Porque, gente, dons, talentos, ministérios, tem mais a ver com a justiça de Deus. Nós não estamos falando da justiça de Deus, nós estamos falando do reino de Deus. Então, provavelmente nós não temos essa capacidade, esse chamado. Mas, todavia, porém, não é? Todos nós fomos chamados a sermos testemunhas de Jesus. Não é a mesma coisa? Que não é a mesma coisa, irmão. Olha só, Efésios, Paulo na sua epístola, aquela igreja, ele diz assim: Deus designou alguns para apóstolos, ou seja, nem todos são apóstolos, alguns, foi Deus quem designou. Ele também designou outros para evangelistas, ou seja, nem todos vão ser evangelistas, só alguns, aos quais Deus designou. Isso é chamado específico, isso é capacitação específica. E ele também escolheu a outro como pastores, como mestres. Gente, e talvez muitos de vocês não tenham se designado para nada disso, nem para ser um pastor, nem para ser um pregador, nem para ser um evangelista, nem para ser um apóstolo, nem para ser um cantor, nem para ser um músico, nem para ser um professor, nem para ser um diácono. Alguns significa que nem todos foram chamados. Então, tem pessoas que têm esses ministérios específicos, ou têm talentos específicos que são usados nesse tipo de ministério. Mas então nós somos testemunhas do quê? Porque Lucas capítulo 24, 48 diz o seguinte: Jesus, ele diz assim: olha, disso vocês são minhas testemunhas. Jesus dizendo, versículo 48, capítulo de número 24. Ele diz: olha, disso vocês são minhas testemunhas. Gente, testemunhar de Jesus não é talento, testemunhar de Jesus não é dom, testemunhar de Jesus, falar do evangelho, falar da boa nova, compartilhar o que Jesus fez na sua vida, dizer que você aprendeu, que se não for pelo sangue dele, religião nenhuma garante a sua eternidade. Isso não é talento, isso não é ir pelo mundo. Você faz isso na sua casa, você faz isso no seu trabalho, você faz isso para o seu parente, você faz isso para o seu amigo, você faz isso com um desconhecido na fila do mercado. É testemunhar, gente. Testemunhar é buscar o reino dos céus, porque o reino dos céus é testemunhar a respeito de Jesus, porque foi para isso que nós fomos chamados. Olha o que Jesus está dizendo em Lucas: disso vocês são minhas testemunhas. Mas disso o quê? 2 versículos anteriores nos diz. Lucas 24, versículo 46 e 47. Nós somos testemunhas de que Cristo morreu, Cristo ressuscitou, e que só no nome dele há salvação.
Você não sabe dizer isso. Você não sabe replicar isso. Sabe. Isso todo mundo sabe fazer. Olha, eu não consigo pastorear, também você não foi chamado, vai querer pastorear para quê, irmão? Eu não consigo ir, mas também você não foi chamado, você não vai conseguir mesmo, você vai quebrar a tua cara, você não tem dom. Olha, eu não consigo aquilo, tudo bem, irmão, você não foi chamado, mas para testemunhar de Jesus, todos nós fomos chamados. Não é talento dado, não é dom específico, não é capacitação especial, diferenciada. Todos nós, Igreja de Jesus, fomos chamados para sermos testemunhas de Jesus. Você pode não ter nenhuma ocupação na igreja, você pode não ter nenhum cargo aqui, você pode nunca ter sido percebido por ninguém e ter sido chamado para fazer qualquer coisa aqui. Você pode não ter nenhum dom específico, mas deixa eu te dizer uma coisa: não há inúteis no reino de Deus. Todos nós que fomos chamados para viver no reino de Deus, temos que ser testemunhas de Jesus, porque Jesus disse, para isso vocês foram chamados. Por isso que ele diz, disso vocês serão as minhas testemunhas. Gente, ninguém menos que o próprio Criador dos céus e da terra e de todas as coisas, Jeová, o Senhor dos exércitos, designou a nós, igreja dele, para sermos testemunhas do seu Filho Jesus Cristo, a saber, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isso é o reino de Deus, testemunhar a respeito de Jesus, de que ele morreu, ressuscitou, está vivo à destra de Deus e prontinho para salvar a sua alma eterna da condenação vindoura. Isso todo mundo sabe fazer, não precisa ter dom. Mateus capítulo 5, Jesus diz o seguinte: vós sois o sal da terra. Vós, olha só, gente, ele está dizendo para nós, vocês são o sal da terra. Agora, se o sal se tornar insípido, perder o seu gosto, para que ele serve? O que você faz com um sal insípido, estragado, sem gosto, insonso? Gente, olha só, se nós como igreja de Deus não formos testemunhas de Jesus, da sua morte, da sua ressurreição, então nós perdemos o nosso sabor. O que Jesus Cristo está dizendo aqui é o seguinte: vocês foram chamados para ser minhas testemunhas. Se vocês não testemunham de mim, qual é o valor que vocês têm para o reino de Deus? Não serve mais para nada. Ah, mas eu canto. Você canta, pode se afastar de mim. Ah, mas eu tocava. Pode se afastar de mim. Ah, mas eu pregava lá em cima na escala. Pode se afastar de mim. Isso é talento. Isso é justiça. Agora, testemunhar de Jesus é aquilo para qual todo cristão filho de Deus foi chamado. Isso significa reino de Deus. Se nós não perdermos o sabor, nós não teremos o valor. Se nós não testemunhamos de Jesus, nós não temos nenhum valor para o evangelho de Jesus, nem para o reino de Deus. E aí, gente, eu volto aqui, que é por isso que nós necessitamos tão ardente, tão essencialmente, tão vitalmente do Espírito Santo. Por quê? Primeiro, porque é Ele quem nos convence dos nossos pecados e produz em nós frutos dignos de arrependimento. Se buscar o reino de Deus é se arrepender em primeiro lugar dos seus pecados, e nós não buscarmos o Espírito Santo, gente, nós vamos ficar duros, empedernidos, empedrados, religiosos, hipócritas, e como aqueles fariseus na época de Jesus, porque o Espírito Santo não está nos convencendo do nosso pecado. Aí não há arrependimento. Sem arrependimento não se chega, não se encontra, não se obtém o reino de Deus. Segundo lugar, porque Ele nos ajuda a orar e a entendermos as coisas de Deus e a nos fazer entender a Deus.
E em terceiro lugar, é Ele quem nos capacita a testemunharmos a Jesus e as boas novas do Evangelho, de maneira que nós não nos tornemos inúteis no reino de Deus. Olha, presta atenção. Primeiro, arrependimento. Segundo, seja batizado com o Espírito, seja revestido de poder. Para quê? Porque vocês precisam testemunhar a respeito de Jesus. O Espírito Santo está no meio. Não por acaso, gente, porque ele é o tripé, o equilíbrio dessa tríade de busca do reino de Deus. Ele é o equilíbrio de tudo. Porque ele é o elo de ligação entre o arrependimento e o testemunho. Porque arrependimento e testemunho tem a ver com você, irmãos. Tudo é graça de Deus, tudo é porque Deus nos amou primeiro, tudo é porque Deus nos tocou primeiro, tudo é porque Deus se compadeceu de nós primeiro, tudo é porque Deus fez por nós primeiros. Mas se aceitar isso, entender e aceitar e tomar a decisão por Jesus, tem a ver comigo. Testemunhar a Jesus tem a ver comigo. O Espírito Santo pode me instigar, pode me incomodar e eu posso manter a minha boca fechada, porque eu tenho vergonha. Isso tem a ver comigo. Mas agora, ser revestido de poder do Espírito Santo, isso não tem nada comigo, não tem nada a ver com você, irmãos. Isso é promessa de Deus que Ele prometeu para todos aqueles que são filhos deles. E Ele dá, não é por merecimento, não é por isso, não é por aquilo. Ele dá graciosamente, porque Ele é Deus e é soberano. Espírito Santo nada tem a ver com você. Ele é dado e derramado de graça, abundante, porque é a promessa do Pai. E Jesus diz assim: mas buscar em primeiro lugar o reino dos céus. Quando você lê isso, entenda. Em primeiro lugar, eu preciso me arrepender dos meus pecados para me chegar até Jesus, para que Jesus me leve até Deus, para que eu pertença ao reino de Deus. Em segundo lugar, eu preciso ser revestido de poder, porque sem o Espírito Santo eu não vou conseguir orar a Jesus, eu não vou conseguir falar com Deus, eu não vou conseguir me manter, porque Ele é a minha força, Ele é a minha capacidade. Sem Ele nada eu posso fazer, disse Jesus. E em terceiro lugar, nós precisamos testemunhar a Cristo Jesus, nosso Senhor, porque se nós não somos testemunhas de Jesus e nós fomos chamados para ser testemunhas de Jesus, qual é o valor que nós temos diante do reino de Deus? Quando você lê buscar o reino de Deus, lembre-se desses três elementos: arrependimento, revestimento com o Espírito Santo e testemunhar a respeito de Jesus e do Evangelho. Amém? Feche seus olhos, fique de pé comigo. Edinho já pode subir aqui, pastor Edinho. Feche seus olhos. Senhor Deus, nos ensina a buscarmos e a vivermos o reino de Deus em primeiro lugar, acima de tudo e de todas as coisas. Nos ensina a valorizarmos o reino de Deus de maneira que ele seja mais valioso que a nossa vontade, que a vontade da nossa carne, que o nosso querer, que os pecados que nós cometemos e que nos traz prazer à carne. Pai, nos ensina a buscar o reino de Deus de uma forma tão ardente que nós não nos inquietamos e nem paremos até que nós sejamos revestidos, batizados pelo Espírito Santo. Porque nós não podemos viver sem o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo nós não sabemos nem orar, Senhor. Sem o Espírito Santo nós não podemos fazer nada, porque foi o que o Senhor disse em João. Sem o Espírito Santo nós não podemos nem entender a sua palavra, porque é o Espírito que testifica da tua palavra. Sem o Espírito Santo nós não podemos chegar ao conhecimento da verdade, porque é Ele que o Senhor nos deu para que nos revele toda a verdade. E nos ajuda também, Senhor, a testemunharmos de Ti, a falarmos do Teu amor, do Teu sacrifício, da Tua morte, da Tua graça, da Sua misericórdia, do Seu perdão, do sangue derramado na cruz, da ressurreição, de que Tu estás à direita de Deus e está doidinho para que a gente se achegue até a Ti e entreguemos as nossas vidas a Ti e nos abramos para que sejamos revestidos do Teu Espírito. Nos ensina, Senhor, a ser igreja e a buscarmos em primeiro lugar, antes mesmo de buscarmos a justiça do reino, buscarmos o reino de Deus, para que assim, naquele dia nós possamos ouvir do Senhor: vinde a mim e entrai e desfrutai do gozo para o qual tudo foi preparado para vocês. Que seja assim, Senhor, comigo e com a tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Amém e amém.